Boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Lília Pereira. Só um momento. Nós vamos trabalhar com o tema Estudos Teóricos e Práticos da Alfabetização em Língua Materna 5. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso plano de aula, nosso plano de ensino, na verdade. Esse aqui. Plano de ensino, tá? Da nossa licenciatura integrada em Ciências de Matemática e Linguagem, que é o tema do 7º semestre, é o 5 já, começa dia 19, vai até o dia 4 de novembro, tá? Do 7º semestre, como já disse. E as professoras tutoras que vão me acompanhar, a professora Érica Pérez e a professora Andréa Albuquerque, tá? Além das professoras e professores tutores dos polos presenciais. Então, aqui uma apresentação breve, tá? O objetivo central deste tema é elaborar atividades escolares práticas, com práticas de linguagem. Essa concepção aqui, como eu falei anteriormente, é da BNCC, envolvendo os mais variados gêneros de texto que circulam na sociedade, para serem aplicadas nas aulas dos anos iniciais do ensino fundamental. E o sentido se faz a partir das próprias práticas de linguagens e o uso da língua em vários contextos, despertando nos alunos a compreensão e clareza da construção de cada prática e de seu papel social, para assim realizar seu uso ou construção para dominar o maior número possível e variado do uso da língua. Então, a nossa ementa, ela é bem breve, ela é curtinha, essa aqui, elaboração de atividades de leitura, escrita e oralidade para os anos iniciais. Tá? Então, nós vamos pensar nessas propostas de atividade. Claro que nós vamos refletir sobre as concepções de leitura, escrita e oralidade, né? Nessa faixa etária aqui, né, das crianças, dos anos iniciais, que é de 6 anos a 10 anos, mais ou menos. Então, objetivos. O geral é proporcionar ou formando um embasamento didático-pedagógico sobre as várias práticas de linguagem. E eu elenquei as 3 que são exigidas aqui nessa ementa, tá? Oralidade, leitura e escrita. E os objetivos específicos. Formar profissionais da educação dos anos iniciais do ensino fundamental, capazes de organizar atividades que possibilitem ao exercerem a profissão utilizar a linguagem na produção de textos orais e escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as diferentes condições de produção do discurso. E praticamente é o uso da língua, né? Então, em cada contexto de experiência dessa nossa criança, desses nossos alunos, há o uso da língua. 2. Utilizar a linguagem para explicar a realidade, operando sobre as representações construídas em várias outras áreas do conhecimento. Então, a gente sabe que o nosso curso de licenciatura integrada é um curso interdisciplinar, é um curso que congrega também ciências, matemáticas e linguagens, né? Então, a gente pode pensar as ciências nas suas várias modalidades também, química, física, biologia, a linguagem artística, a língua em si, as outras ciências, no caso também ciências humanas, como história, geografia. Então, um leque de possibilidades de trabalhar de forma interdisciplinar, junto com as outras áreas do conhecimento. Refletir, ponto 3, refletir sobre o ensino de língua portuguesa e outros saberes nas séries iniciais do ensino fundamental, em seus diferentes aspectos. Ensino da oralidade, atividade de leitura e produção escrita, análise linguística e estética, isso aqui já é concepções da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, bem como sobre as concepções que norteiam os modos como se dá esse ensino e quais as suas consequências.
tá? Então, do conteúdo programático, nós temos 3 unidades, até porque é um tema bastante curto, né? A ementa, ela é bastante objetiva. Então, ensino de língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental, nós vamos ver as concepções gerais, que começa hoje, eu já vou explicar aqui o primeiro texto. A unidade 2, ensino da oralidade nas aulas de língua portuguesa, e a unidade 3, ensino da leitura e escrita nas aulas de língua portuguesa. Por mais que o tema trate, vou voltar aqui um momentinho, trate de língua materna, mas esse aqui é um termo que a gente está modificando nos nossos novos, nas novas emendas do PPC, né? Do projeto pedagógico do curso. Porque língua materna confere uma língua de um grupo linguístico. Por exemplo, nós temos muitas etnias indígenas aqui na Amazônia, por exemplo, no Brasil como um todo. Então, cada etnia dessa tem uma língua materna. No caso do nosso curso, a gente deve tratar agora como língua portuguesa, porque toda a nossa base de ensino é da língua portuguesa, até porque a nossa referência é a BNCC, né? Então, isso aqui vai acontecer futuramente, que é uma mudança, não mais se pensar em língua materna, até porque, imagina, cada grupo linguístico reivindicar a sua língua materna, né? Não vai dar, a gente não tem profissionais, assim, com quantidade para conhecer todas as línguas, assim, para atender, né? Então, o nosso trabalho é com língua portuguesa, e por isso que eu trouxe aqui no conteúdo programático o ensino da língua portuguesa, que é a língua, né, materna do Brasil. Do Brasil, a questão nacional, tá? Uma língua nacional. O cronograma, gente, eu estou apresentando aqui o plano de ensino, tá? Então, hoje a nossa aula começou, né, às 15, vai até às 16h30. Então, estou apresentando agora o plano de aula, e depois eu vou trabalhar com esse capítulo de livro, tá? É o primeiro capítulo que fala 5 coisas que todo professor de português precisa saber. E aí nós vamos iniciar, porque na verdade aqui já inicia a unidade 1, tá? E vocês vão fazer a leitura desse capítulo, desse que eu vou trabalhar agora, tá? É importante vocês lerem, porque eu não vou dar conta de todo o capítulo, ele é extenso, importante. E nós temos aqui 2 vídeos falando sobre norma culta e variedade linguística. É importante a gente conhecer bem essa relação, como se dá o ensino da língua portuguesa nas escolas. A unidade 2, nós vamos ter vídeos, deixa eu ver, são 4 vídeos do professor Carlos Alberto Faraco, que um fala sobre oralidade, letramento, diálogos na escola, o outro sobre oralidade, um processo vivo, já que essa unidade é o ensino da oralidade, marcas da oralidade, pronúncia, marcas da oralidade, vocabulário, tá? Então, são vídeos, eles não são tão longos, um tem 16 minutos, outros 13, tá? São 2,16, então são vídeos muito bons falando dessa questão. E nós temos também um capítulo, um texto do professor Luiz Antônio Marcuschi, que é outro professor que eu trabalho muito, gosto muito do trabalho dele, das questões de pesquisa dele, que trabalha sobre fala e escrita. Ele tem um livro sobre, mas esse aqui é um capítulo, oralidade e letramento. E aí vem, no dia 29 ao dia 3, 29/10 a 3/11, nós temos a primeira atividade avaliativa, que é uma prova com 4 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva. Então, são 5 questões. 4 de múltipla escolha e somente uma discursiva. A pontuação será de 40 pontos para as questões de múltipla escolha, 10 pontos cada questão, e 20 pontos para questão discursiva.
tá? É uma atividade individual e equivale a 60 pontos, quer dizer, a maior parte da nota, tá? Por favor, não perca essa prova. Ela vai, as professoras tutoras, elas vão colocar no Google Forms e aí vão divulgar o link para vocês, tá? Nós vamos ter todo esse tempo aqui para fazer essa prova. Pode ligar o microfone e falar. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, desculpa eu lhe interromper aí nessa unidade, né, do dia 29 até o dia 3, que estava com uma dúvida, né, na verdade, por causa que eu vi a prova aí. Já tinha olhado a plataforma antes, né? Aí, só que lá embaixo tem uma sala de postagem, né? Eu queria saber de que é essa sala de postagem lá. Ah, não, aquilo é de praxis que fazem, mas não é postagem, vai ser o link, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Era essa a minha dúvida, tá? Eu acho que eles abrem por abrir, essa falta, porque ele estava claro no plano que ia ser de. Aliás, não sei se está claro, mas pode ser que a secretaria tenha colocado. Mas vai Tá bom. ser, tá? É Obrigado. uma prova não muito extensa. E não percam, gente, essa atividade, por favor. Aí a terceira unidade é a última, ensino da leitura e escrita nas aulas de língua portuguesa. Ele vai do 30/10 até o dia 1º/11. E aí eu coloquei muitos vídeos, gente, porque realmente esses professores, eles têm muito vídeo já, é muito importante. Às vezes a gente tem acesso mais rápido ao vídeo que ao texto, né? Às vezes o texto não está na internet, questão de direitos autorais, e aí a gente tem que comprar o livro, aí não tem um livro em tal lugar, e tem que comprar pelos correios, demora a chegar. São várias situações. Então, eu utilizo logo o vídeo. Esse aqui são 5 vídeos do projeto Alfa Letrar, da professora Magda Soares, que é alfabetização e letramento, tá? Então, e aqui, nesses vídeos, são várias atividades que a professora Magda Soares fez, aparece ela explicando e aparece na sala de aula, as professoras ensinando a leitura e a escrita, tá? Então, assistam, eles não são longos, 16 minutos, eles são pequenos, é muito legal. Por exemplo, esse aqui, fase silábica sem valor sonoro e a fase silábica com valor sonoro, ela faz uma diferença dentro da fase silábica. É uma fase bastante complexa, não é tão simples na mente da criança passar quando ela não tem valor sonoro e quando ela passa a ter um valor do som da letra, tá? Então, são vídeos muito bons. Todos têm a ver com o projeto Alfa Letrar, da professora Magda Soares, que é a nossa referência, né, aqui do Brasil, quando se trata de ensino da leitura e da escrita para os anos iniciais, principalmente primeiro, segundo e terceiro ano, que é o período da alfabetização. E nós temos a leitura de um artigo. Esse artigo, que é a leitura e a escrita nos anos iniciais do ensino fundamental. A prática docente a partir da voz dos alunos. Então, são os alunos que dão essa resposta, né, se eles estão aprendendo ou não. Aí vem a segunda atividade avaliativa, que é 4/11 a 9/11. Então, vocês terão esse tempo aqui para entregar essa segunda atividade. Essa segunda atividade é uma atividade em conjunto. Não adianta, se for fazer sozinho, vai ficar nula a atividade, porque é uma atividade em equipe. Pode ser até de 2 pessoas, não importa. De 2 pessoas, pode. Eu coloquei aqui de 3 a 5, mas, por exemplo, eu só gosto de trabalhar com fulano. Pode também fazer com 2 pessoas. Até 5 integrantes, tá bom? Então, plano de aula sobre a prática da leitura e da escrita para os anos iniciais, seguindo a Base Nacional Comum Curricular.
Quando eu peço para utilizar a base como referência, que eu quero que vocês tragam de lá, da BNCC, as habilidades que vão trabalhar. E tem aquelas habilidades, se vocês vão trabalhar com o primeiro ano, coloca alguma habilidade do primeiro ano, se vão trabalhar com o segundo, e assim sucessivamente. Coloquem habilidade, escrevam qual é a habilidade, tá? Que é referência da BNCC. Então, a distribuição dos 40 pontos do plano de aula. 10 pontos para ortografia, coesão e coerência, né? O texto tem que fazer sentido, tem que estar na norma padrão da língua, até porque é um texto acadêmico, vamos dizer assim, tá? É um texto acadêmico, é um texto que pertence, é um gênero de texto que pertence ao trabalho do educador, do professor. 10 pontos para ABNT, que são aquelas normas, tá? Aqui tem algumas normas aqui que está escrito em Word. Qual é o problema? Professor, eu posso entregar em PDF? Pode, mas eu não vou fazer as considerações quando eu faço no Word, quando o trabalho está no Word, porque eu gosto de abrir janelinha e explicar, nem se for para elogiar. Eu só consigo fazer no PDF, não tem problema. Mas aí eu não vai ter, eu vou fazer uma revisão assim por fora. Não vou fazer uma revisão detalhada. Deve estar justificado o texto, letra tamanho 12, né? A letra Arial, espaçamento e meio, que é mais ou menos o padrão de ABNT que a UFPA atende. Querem saber as regras da ABNT da UFPA? A gente tem que ir lá na biblioteca central, entrar no site da biblioteca central e lá estão as normas da ABNT que a UFPA segue, tá? Então, lá. Então, de 20 pontos para a criatividade da atividade. Eu quero ver se é uma atividade, se não foi assim, uma atividade muito simples, uma atividade que não trouxe nada de criatividade, nada. Uma atividade muito. Por exemplo, eu vou trabalhar com as famílias, o Baby Bobu, bem tradicional, aí não trouxe nada de novo. Quer dizer, são muitos pontos, então tem que ser uma atividade bem criativa. E quando a gente pensa em criatividade numa atividade dessa, num plano de aula, relacionem com outras áreas do conhecimento, com a matemática, relacionem com ciências, tá? E assim vai, com educação física, pode, com história, geografia, são muitas possibilidades. Por isso, pensar a criatividade de forma até interdisciplinar, não ficar só em língua portuguesa. Se quiserem trazer a habilidade da BNCC do ensino de ciências, pode trazer junto com o português, também trago uma habilidade de ciências. Se for com português e matemática, trago a habilidade da matemática. É importante. Então, aqui está até o dia 9 a entrega, porque eu tenho para lançar nota, se não me engano, até o dia 18 de novembro. 18 de novembro. Então, nós temos que corrigir tudo mais, e essa atividade aqui, eu que vou corrigir esse plano de aula, tá? Alguma dúvida? Aqui a formatação dos trabalhos, tá? Fonte Arial, tamanho 12. Isso aqui vai ser postado, tá? Tem lá o espaço de postar. E a avaliação, né, gente? Está aqui a avaliação formativa, né, que rege o tema, centrado no processo de ensino e de aprendizagem, que a gente concebe como duas formas diferentes. Considerando ao final de todos e todas, discentes, professores e tutores, têm a oportunidade de se autoavaliar, assiduidade, pontualidade, compromisso nos ambientes virtuais, como as entregas das atividades avaliativas, tá? Os encontros síncronos, que se bem que, como eu estou gravando, não tem tanta obrigação de estar agora aqui, tá? Não tem tanto, porque eu vou postar essa gravação, ela não vai ser longa, por isso que vai ser até 4h30, não vai ser longa, porque eu vou postar, e quem não pôde, por alguma situação, não pôde estar na aula agora,
pode ver depois o vídeo, tá bom? Então, o que será levado em conta na avaliação formativa? Que seria a compreensão, clareza de ideias, objetividade, criatividade. Essa palavra é muito importante. Eu gosto muito de ver quando a equipe traz um plano de aula assim, bem interdisciplinar, criativo, coerência, visão crítica, relevância e pertinência aos conteúdos abordados. Tá? E aqui a composição da avaliação, como eu falei, a primeira atividade 60 pontos, a segunda atividade 40, no total dando 100, tá? Quem vai corrigir a prova, que será por via Google Forms, terão as tutoras, professoras tutoras à distância, a professora Érica, a professora Andréia. Eu vou corrigir o plano de aula. E a segunda chamada, caso alguém precise, eu espero que não, serão os tutores, professores tutores presenciais, tá bom? Dos polos. Aqui informação e aqui as referências, tá, gente? Esse aqui é o nosso plano. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer dar sugestão de mudança? Eu tenho uma coisa para falar, professora. Diga, Max. Sobre os textos que a senhora postou na plataforma. Eles são todos na horizontal, professora. E tá muito ruim. Mas você pode mudar lá no seu celular, onde você for ler, no notebook. Fica muito pequeno, professora. E é muito ruim estar dando zoom, fica muito complicado. É porque esses textos, Maxi, eu até lamento, mas eles são, olha, eles são de livros. Cadê? Eles são de livros, e esses livros, assim, eu nem deveria estar postando, né? Porque eles são direitos autorais. Eu não tenho como digitar, eles não estão online. Esse é o problema, entendeu? Faça um esforcinho. Tanto é que esse agora, que está lá, né? Vou até compartilhar aqui com vocês. Então, as suas atividades vão ser mais pelos vídeos. Mais pelos vídeos, isso. Ó, esse aqui, infelizmente, eu não tenho como digitar, eu tenho que tirar a xerox aqui da ficha catalográfica, entendeu? Porque tem a questão dos direitos autorais. Mas esse eu vou trabalhar com vocês agora. Aí o outro, eu acho que é do Marcusque, né? Também. Mas são 3 textos, Max. Eu coloquei muito mais vídeos com os próprios pesquisadores falando, tá bom? Não é vídeo assim, professores falando, é o próprio pesquisador falando, tá? A Magda Soares está no vídeo, o professor Carlos Alberto Farra está no vídeo, tá? Então, fiquem tranquilos. Se você conseguir imprimir, é até bom para ler. Tudo certo? Eu posso começar o texto agora, que eu queria falar sobre 5 coisas que todo professor de português precisa saber. 5 coisas. Por que, professora, a senhora usa um livro para professor de português? Porque vocês serão professores de língua portuguesa também. A gente acha que as crianças não aprendem língua portuguesa? Aprendem o uso da língua portuguesa. É nesse período, do 1º ao 5º ano, que nós, seres humanos, né, na escola, nós precisamos aprender o uso da língua.
Em que situação de comunicação eu uso determinado gênero de texto? Por exemplo, se eu tenho um dinheiro e o dinheiro, a nota, né? A nota do dinheiro, ele é um gênero de texto, porque ele tem várias informações ali. Mas é um gênero de texto que eu não faço. Eu, Lilian, o Maxi não faz, o Vinícius não faz, porque ele já está feito. Ele é feito lá na Casa da Moeda, do Brasil. Mas é um gênero de texto que eu uso. E como é que eu faço? Como é que eu ensino o meu aluno a usar um gênero de texto pronto na sociedade? Entendeu? Então, eu posso simular situações de uso desse gênero de texto. Para que serve o dinheiro? Estou dando um exemplo. Para que serve o dinheiro? Para comprar. E as crianças vão, né, falando de acordo com a experiência que elas já tiveram. Diferente quando a gente faz uma atividade sobre o uso desse gênero de texto, a nota, o dinheiro, quando a gente faz com a EJA. Totalmente diferente. O nosso público da EJA, ele sabe fazer uso e muito bem desse gênero de texto. Eles podem ser até analfabetos na leitura e na escrita, mas eles pagam conta, eles recebem salários, né? Que mais? Eles usam o aplicativo do banco no celular, então eles sabem fazer muito bem o uso desse gênero de texto. Vocês estão me compreendendo, gente? Então, nós, professores dos anos iniciais, nós precisamos ter clareza do que é uma aula de língua portuguesa para as crianças, ou, né, para a EJA, que é essa etapa, a primeira etapa da EJA. Então, o professor Luciano Amaral Oliveira é um professor da Universidade Federal da Bahia, e ele se incomodou que quando ele estava fazendo formação com os alunos dele do curso de letras, licenciatura, ele via que esses alunos estudavam teoria da língua, teoria de métodos, teoria da aprendizagem, e não sabiam aplicar na sala de aula. Então, ele viu que era um problema. Aí ele escreveu esse livro que se chama Coisas que todo professor de português precisa saber. Nós também somos professores de língua portuguesa. Eu sou uma professora, minha primeira formação foi em pedagogia, então eu tive disciplinas de metodologia da língua portuguesa. Depois, como eu me interessei por uma área, eu fui fazer letras. Mas já fui fazer bem depois, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu fui professora de língua portuguesa nos anos iniciais, com as crianças. Então, a gente precisa saber. Então, o que ele fala? O mais importante que todo aluno, ou, né, possível professor das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental precisa saber é teoria. Primeira coisa que ele define. Eu vou compartilhar aqui o texto para nós seguirmos. Então, ele já começa. Ó. Teoria. Eis uma coisa com pouquíssima popularidade entre professores de português. Eu vou ampliar isso aqui, gente, não é só de português, não, é da licenciatura em geral. Professores de química, né? Licenciatura em química, licenciatura em matemática, licenciatura em pedagogia. No caso, a nossa licenciatura integrada, que integra essas áreas. Então, há um problema da gente entender a teoria e aplicar na prática. Há um problema. Tanto é que hoje, a nova resolução da UFPA exige que os alunos das licenciaturas, não importa qual licenciatura, vocês sabem, o curso de graduação em licenciatura é um curso para ser professor, tá bom? Tem licenciatura em sistema da informação, que é para ser professor de informática na escola.
licenciatura em teatro, licenciatura em música, e assim vai, né? Não é só das áreas que a gente tem mais conhecimento, mas outras áreas também estão surgindo para que as crianças, né, e os jovens possam ter acesso a esse conhecimento lá na educação básica. Então, eu vou ampliar que é um problema dos licenciandos, né, da maioria dos alunos que estudam uma licenciatura, que é compreender a teoria e como aplicá-la na prática. Aí ele diz, não é por acaso, muitas vezes, os professores de graduação nos cursos de letras, eu me coloco aí, porque eu sou uma professora de graduação, figuras determinantes na formação dos professores de português tendem a abordar diversas teorias sem estabelecer nenhuma ponte com a prática pedagógica. Então, a gente está deixando a desejar quando trata de teoria e como é que ela é aplicada na prática, né, da sala de aula, do dia a dia da escola. E aí vem toda aquela história, né, que os alunos acabam achando assim, quando vão para a escola e dizem, a teoria não tem nada a ver com a prática. Esqueçam isso, tem tudo a ver, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, e se bem que é uma aula curta, eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito grande. A hora que vocês tiverem dúvida, pode falar, viu, Maxi? Vinícius. E os outros, até a Patrícia, se ela quiser também falar, fica à vontade, Patrícia. Você quer a Patrícia oralizada? Vamos lá. Então, ele diz aqui, olha, o professor, está bem aqui nessa parte, o professor precisa se conscientizar da necessidade de dominar determinados conhecimentos teóricos para poder tomar decisões fundamentadas no que diz respeito ao planejamento das aulas. Então, no planejamento das aulas, nada é aleatório, gente. Não é aleatório. Tanto no planejamento das aulas, quanto a escolha das atividades a serem realizadas em sala, ao gerenciamento das aulas, como vão acontecer as aulas, e ao processo de avaliação, como eu vou avaliar, tá? Então, é muito importante essa relação. Aí ele diz aqui, mais adiante, eu vou passando, não vou ler tudo, se eu for ler, eu não vou conseguir avançar. Aí ele diz, e ele vai dizer que são 5 coisas, teorias, tá? Discussões teóricas que o professor precisa saber. O que é ensinar? O que é método de ensino? O que é língua? Porque é o professor de português, né? O que é língua? O que significa saber português? E a quinta, a razão pela qual se ensina português a brasileiros. Tá? E a gente vai seguindo, porque há um avanço de complexidade nessas perguntas. Não está em perguntas aí, mas elas são perguntas, tá, gente? Porque quando chega aqui nos tópicos, elas estão em forma de perguntas. Aqui, ó. E aí ele começa com o que é ensinar? E aí tá. Quando a gente faz essa pergunta, o que é ensinar, a gente não pode, de jeito nenhum, achar o que é ensinar, ou trazer opiniões do que é ensinar. Até porque a gente já vem, nós, humanos, olha, com discussões teóricas sobre o ensino há muito tempo. E a gente sempre está tentando trazer melhorias na educação. É isso que falta, mas a gente precisa entender como esse caminho discursivo, esse caminho teórico, ele chega até hoje nos nossos dias, tá? Então, ele vai dizer, olha, que a primeira experiência de que é ensinar veio com o inatismo. O inatismo é uma teoria. Essa teoria do inatismo, né, que Davis e Oliveira são 2 pesquisadoras, elas vão dizer o que é. Então, o inatismo parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o nascimento
dizer, o indivíduo nasceu, então tudo que vai acontecer após o nascimento não são essenciais e ou importantes para o desenvolvimento. Se a pessoa nasceu com a habilidade de aprender, sorte dela, ela vai aprender. Se a pessoa nasceu sem possibilidade de aprender, azar dela. É mais ou menos isso a teoria. A gente acha assim, mas poxa, é tão simples. Infelizmente, é uma corrente teórica que ficou por muito tempo vigorando nas discussões teóricas sobre o ensino, sobre ensinar essa teoria do inatismo. Então, a gente pensa assim, poxa, mas vamos pensar lá no Brasil colônia. Por que as pessoas são escravizadas? Ah, porque elas não têm habilidade de aprender, não têm condições de ir para a escola. Por que as pessoas com deficiência não vão para a escola, não podem aprender? Ah, porque elas já nasceram com todas as limitações e não podem. Olha só esse discurso do inatismo. Por que mulheres não frequentavam a escola no século XVIII, século XVII? Por que mulheres não estavam na escola? Ah, porque elas têm uma mentalidade muito ruim, elas são ruins de razão, então objetividade, então elas não têm condições de estar na escola. Esses discursos, eles iam favorecendo uma elite de homens brancos, heteronormativos, da elite, né? Ricos, e assim vai. Então, acabou que essas pessoas, esse grupo, porque eles foram excluindo negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, entendeu? Eles foram excluindo porque eles se beneficiavam. Então, é uma teoria sobre ensino muito violenta, excludente. Tá claro aí, gente? Depois que passou por muito tempo, né, essa teoria do inatismo, aí como é a postura do professor nessa teoria? O papel do professor é completamente minimizado. O professor, bom, se a pessoa já nasce com potencial, o que o professor vai fazer? Nada, porque ele não tem interferência nenhuma, porque nenhum evento depois do nascimento da pessoa vai interferir. Então, o papel do professor era quase que zero, tá? Nessa teoria do inatismo. Vamos lá. Segundo a concepção inatista, vou ler esse pedacinho aqui. Segundo a concepção inatista, o que conta para o processo de aprendizagem são os elementos biológicos maturacionais. Então, nasceu com habilidade para aprender, excelente. Não nasceu, azar da pessoa. Uma teoria que contribuiu para o surgimento do inatismo foi a embriologia. Olha só, ela estava associada com aquela ideia das ciências biológicas, sabe? O cérebro da mulher é pequeno, por isso que ela não pode estudar. As características do homem negro ou da mulher negra também não têm habilidades para o ensino, para aprender alguma coisa. Então, essas teorias eram uma teoria, como eu falei, violenta, né? Uma teoria para excluir mesmo e ter só um grupo mesmo que teria acesso. Previsivelmente, essa teoria comprovou-se falsa, pois o feto é claramente influenciado pelo que acontece com a mãe ao redor dela. A gente sabe disso, né? Ainda bem que a gente já sabe disso. Dessa forma, o inatismo começou a ser questionado por psicólogos e educadores, fazendo surgir uma nova concepção de aprendizagem, o behaviorismo. Nós já vimos isso, eu acho que eu já trabalhei com vocês a primeira disciplina sobre psicologia. Aí o behaviorismo, vou passar aqui rapidinho, né, porque a gente já trabalhou, ela é uma teoria que fala sobre o comportamento. Ela foi desenvolvida por Skinner, né? Skinner, nos Estados Unidos, que é o teórico do behaviorismo.
E aí ele trabalha, o ser humano aprende através de mecanismos de estímulo, resposta e reforço positivo, que é recompensa, e reforço negativo, que é punição. Fez coisa errada, vai ser punido, fez coisa certa, vai ser premiado, tá? O professor dá um estímulo, ele tem que me dar uma resposta. Se a resposta é negativa, ele vai ser punido. Se a resposta é positiva, ele vai ser premiado. Né? Essa relação. Essa teoria, ela vem de estudos em relação aos animais. Os animais que dão essas respostas para a gente. Já viram aqueles vídeos de golfinho, né? Ele dá até esse exemplo aqui, bem aqui, nessa parte aqui, na página 26. Quando como é que fala? O adestrador está lá com o peixe, ele faz um sinal na mão, o golfinho dá o pulo, a cambalhota dele, aí ele dá o peixe na boca do golfinho. Se o golfinho fizer, ele não der, então não dá o peixe. Então, o golfinho, ele não é que ele pense, raciocine, ele vai a partir desse estímulo. Então, essa teoria é uma teoria que se estendeu para os humanos, tá? Então, as crianças elas precisam dar, os professores precisam estimular e as crianças precisam dar resposta. Aí a gente sai de uma teoria do inatismo, que é aquela teoria que o professor não vale praticamente quase nada, para uma teoria behaviorista em que o professor é o mais importante. Tudo funciona a partir do professor, porque é o professor que é o detentor de todo o ensino. O professor que sabe tudo nessa teoria do behaviorismo. O professor é que sabe conduzir tudo, é o maior sábio. A gente sabe que também não é assim, né, gente? Então, acaba que a gente tem uma condição praticamente zero do professor numa teoria para uma condição praticamente 100% na outra teoria do professor. Então, esse professor considera um aluno como uma tábula rasa, considera um aluno como se fosse um depósito, né? O professor vai colocando conhecimentos nessa cabecinha. E a gente sabe, aqui no texto, o professor Luciano Amaral Oliveira, diz que ninguém coloca e enfia conhecimento nenhum na cabeça do outro, porque o ensino é uma relação. E eu aprendo se eu quero. Ainda tem isso. Se esse aluno está disposto a aprender, ele vai estar aberto. Se ele não está disposto, ele vai estar fechado. Não tem por que aprender. Então, essa história de que o professor, no behaviorismo, é aquele que coloca o conhecimento na cabecinha, né? O Paulo Freire tem até uma referência que ele chama de educação bancária, que é aquele que o professor vai depositando conhecimento na cabecinha das crianças. Educação bancária. Ele faz bastante críticas, né, no livro Pedagogia do Oprimido. O Paulo Freire, digo. Aí tá. E aí esse aluno, como diz bem aqui, ó, nessa parte bem aqui, o aluno é um papagaio, por repetir irracionalmente as coisas ditas pelo professor, ou um aparelho de reprodução de voz, uma esponja, né, por absorver o que o professor diz, ou, como diz o Paulo Freire, né, um depósito, e assim vai. Ele diz que é terrível. Pode falar. Quem quer falar? Professora, Pode falar. com base nesses materiais aí que estão na plataforma, a gente pode, no caso assim, da atividade que eu estou me referindo ao plano de aula, né, que é de leitura e escrita. Na verdade, eu queria perguntar para a senhora se a gente pode utilizar esses materiais que estão lá na plataforma com base para a gente construir um plano de aula. Com certeza, Vinícius. Tá bom, professora, era isso. Demais, vocês ainda podem pensar os vídeos, por exemplo, do Alfa Letrada da Magda Soares, que está na terceira unidade, eles são excelentes propostas
de exemplos, sabe, de proposta de atividade. Excelente. Uhum. Tem muita coisa legal lá, nos vídeos. Tá bom, professora, obrigado. Tá? Tá bom, Nada. obrigado. Tudo certo, gente, até aqui? Vou compartilhar aqui de novo. Legal, Paulo, Liliane, Diego. Aí tá. Mas, professora, se não é... Deixa eu avançar mais aqui, onde eu vou chegar? Se não é a teoria que é ensinar, a gente está no primeiro, que é ensinar. Se não é a teoria do inatismo, nem a teoria do behaviorismo, qual é, então, a proposta? Qual é a teoria que hoje vigora? Gente, vigora hoje o interacionismo. O interacionismo são aquelas concepções que a gente utiliza, né, estuda do Piaget e do Vygotsky, tá? De interação. O conhecimento é uma interação. Ensinar é um ato de interação. Eu estou envolvida aqui com esse aluno. Assim como eu ensino, eu também aprendo. E esse meu aluno, assim como ele aprende, ele também me ensina. Por isso que é um processo de interação, tá? Essa concepção, vamos ler aqui, ó. Essa concepção se distancia do inatismo, que não leva em conta o papel do ambiente no processo do aprendizado, e se distancia do behaviorismo, que despreza os valores, os fatores biológicos que atuam nesse processo. Então, o behaviorismo ele não está nem aí se a pessoa nasceu com alguma deficiência, alguma limitação, se me der a resposta, se eu estimular e me der a resposta, ok, né? O behaviorismo. Só que ele é tipo um adestramento, é isso que vocês têm que perceber. Ah, professor, essas teorias, então eu nunca vou poder fazer uma atividade com meus alunos, por exemplo, eu quero levar um pirulito para ele no final da aula. Claro que pode. Pode levar um bombom, um agrado, mas não como estímulo e nem trazer punição. Se for para trazer, é para todo mundo, porque vocês devem pensar no ensino como um processo interativo. Um processo em que o ensinar e o aprender está a todo momento, em conjunto. Então, a gente precisa conhecer mais essas teorias de como ensinar, o que é ensinar, e que a proposta que hoje nós adotamos, a maioria das escolas, gente, a maioria é interacionista. Se vocês fossem perguntar, por exemplo, um professor há 80 anos atrás, né, se ele estivesse vivo também, ele ia dizer assim, qual é a função do professor? Vocês perguntassem, ele ia dizer assim, o professor é o fundamental, é o mais importante numa escola. Mas se vocês fizerem essa mesma pergunta para um professor atual, até nós, nossa concepção, eles vão dizer assim, o professor faz parte do processo de ensinar e aprender. O professor é mais um elemento, tanto é que o Piaget e o Vygotsky chamam o professor de mediador. E o professor é um mediador, o livro didático é um mediador, um material dourado é um mediador, um filme é um mediador, entendeu? Então, o professor ele é mais um mediador, né? São os mediadores do processo de ensinar e aprender. Hoje, o professor ele não se acha mais importante no processo da escola, porque a concepção, ainda bem, já mudou, é uma concepção da teoria do interacionismo, tá? E aí a gente tem a teoria genética do Piaget. O Piaget, claro, ele vai se fundamentar bastante na concepção biológica, e o Vygotsky é uma concepção mais histórico-social, tá? No geral, a gente chama eles de teoria construtivista, que vai construindo o conhecimento. Tá? Mas a teoria mesmo do ensinar se chama teoria do interacionismo. E isso aí está na base da psicologia da educação. Tá bom, gente? Vamos avançar aqui. Então, o conceito de ensino,
se articula, bem aqui que eu estou lendo, com a prática pedagógica da seguinte forma. Vamos lá ver. O professor ajuda a criar uma atmosfera afetiva, emocional e psicológica positiva para facilitar o aprendizado de seus alunos. Isso significa que o professor não assume a atitude de falsa erudição. O professor não é mais aquele que sabe tudo, é o mestre, não. O professor está no processo de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Sabe, aquela falsa erudição, arrogância do sabe-tudo, que leva a menosprezar os estudantes. Negativo. E às vezes tem estudantes, às vezes não, quase sempre, tem estudantes que têm uma vida tão rica, cheia de experiência, e esse professor quase não teve. Por isso que é uma troca, tá? E considerar sempre essa troca de conhecimento entre professores e alunos. Segundo aqui, o professor continua estudando, participando de congressos, encontros, lendo livros e artigos para se manter bem informado e assim estar preparado para fornecer informações atualizadas aos seus alunos para repensar suas crenças teóricas. É importante, viu, gente? Porque às vezes na academia a gente acha que fanatismo só está no nível da religião, no nível político. Não, não. O fanatismo está no nível acadêmico também. Tem gente que tem autores feito papa, aqueles, não, as grandes referências, não, eu sigo fulano, não. O verdadeiro pesquisador, o verdadeiro estudioso da academia, da universidade, é aquele que pondera. Ninguém tem a grande certeza do mundo. Isso aqui pode mudar futuramente? Pode. A ciência é feita disso. Né? Nós fazemos ciência da educação. A ciência é feita disso. E quem decide como as coisas mudam somos nós, sociedade, cada um de nós. Lembro que, na época assim, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a violência era legalizada, o professor podia bater nas crianças com a régua e tudo mais, palmatória, lembra? Hoje a gente concebe isso de jeito nenhum. Não consegue. Por mais que possa existir casos isolados, mas na nossa mentalidade, no geral da sociedade, não consegue, nem um pai, nem uma mãe vai conceber que um professor bata no seu filho. Mas antes, há 100 anos atrás, era de praxe fazer isso, infelizmente. Então, muda, as coisas mudam. O terceiro ponto. O professor recomenda a leitura de textos e livros que contribuem para a construção dos conhecimentos dos estudantes. Isso implica que o professor faz análises críticas das gramáticas normativas e dos livros didáticos adotados pela escola em que trabalha, e seleciona cuidadosamente textos literários adequados ao perfil dos alunos. Acho que ficou claro o que significa o ato de ensinar. Então, se o professor vai selecionar livro didático, esse professor precisa saber teorias do ensino, teorias de método de ensino, teorias sobre língua, principalmente o professor que vai escolher livro de língua portuguesa. A gente diz assim, mas professora, eu não vou me formar em língua portuguesa, mas você vai dar aula de língua portuguesa. Até porque o livro que vem para a escola, ele não está escrito alfabetização. Como é que está escrito o livro? Língua portuguesa. Como é que está escrito o livro didático de matemática? Livro didático de matemática, entendeu? De ciência é a mesma coisa. E o de português é livro didático de língua portuguesa. Não é alfabetização. E mesmo que estivesse escrito alfabetização, aquelas cartilhas antigas, vocês lembram? Isso era assim, livro de alfabetização. Mesmo essas, qual é toda a concepção da alfabetização? Não é em língua portuguesa, gente? Não é a base do nosso pensamento, base da nossa comunicação, base dos nossos sentimentos, é a língua portuguesa. A gente aprende matemática em português,
a gente aprende geografia em português, a gente aprende inglês em português, né? Porque a base de tudo, da construção de pensamento, dos sentimentos, das emoções, né? De tudo, da cultura, do que nos faz ser pessoa, cidadãos, é a língua portuguesa. Ela é o que faz da gente quem a gente é. É a forma de pensar, e eu penso em língua portuguesa. Claro, no meu contexto brasileiro, num caso específico nosso, no nosso contexto amazônico. Tá bom? Alguma dúvida do primeiro, que é ensinar? Então, vamos para o segundo ponto. Alguém quer tirar alguma dúvida? Ah, legal. Gente, eu não estou vendo essas mãozinhas aí. Só quando eu saio daqui, do compartilhamento. Compartilhar de novo. Tá, vimos 3 teorias do ensino, né? Inatismo, behaviorismo e interacionismo. E a gente trabalha com interacionismo, que é a ideia da teoria do construtivismo, tá bom? Da forma de construir conhecimento, a gente sabe que a gente utiliza os grandes pensadores desse interacionismo é Piaget e Vygotsky, que a gente estuda de praxe, ainda bem. E agora, o que é método de ensino? Eu já sei que ensinar tem uma base teórica, mas o que é um método de ensino? Vamos lá. Esse não é tão simples, viu, gente? O que é ensinar. Esse aqui, o professor Luciano Oliveira, que é o autor desse texto, ele vai dizer que existem várias formas, várias teorias de método de ensino, mas ele vai utilizar a do Richard e Rogers, tá? De 86. Ele vai utilizar desses dois aqui, teóricos. Se eu não me engano, são ingleses. Se eu estiver errado, gente, me corrijam. Pode ser que eles sejam norte-americanos, tá? Mas eles são da língua inglesa. Eu não lembro se eles são norte-americanos, né, dos Estados Unidos, ou se eles são da Inglaterra. Não lembro agora. E o Richard Rogers diz assim, o que é método de ensino? Olha, conjunto de princípios teóricos, princípios organizacionais e ações práticas que norteiam a estrutura de um curso, o planejamento das aulas, a avaliação da aprendizagem e a escolha de materiais didáticos. O conceito de método é composto de 3 partes: a abordagem, o projeto e o procedimento. Tem bem aqui, ó, o quadro. Tem aqui esse quadro aqui, ó. O método de ensino que a gente está falando. Então, o método ele é composto pela abordagem, pelo projeto e pelo procedimento. A abordagem, a gente tem que saber uma teoria da língua e uma teoria da aprendizagem, tá? A gente sabe, a gente acabou de ver mais ou menos a teoria do ensino e aprendizagem, tá? São diferentes, mas ao mesmo tempo se contemplam, que é o interacionismo. No terceiro ponto, nós vamos ver a teoria da língua. O projeto, ele tem que ter objetivos, o conteúdo, é mais ou menos o plano de ensino que eu fiz. Tipo de atividades, os papéis do aluno, papéis do professor. Então, o aluno tem só um papel. O behaviorismo e o inatismo, eles tinham um papel do aluno, que é o aluno submisso, tá? No interacionismo, o aluno e o professor, eles têm vários papéis. E nenhum é de submissão, viu, gente? É de diálogo. É o diálogo, porque ensinar e aprender, ele está nesse processo de interação. Por isso, interacionismo, tá? Então, o aluno tem vários papéis, o professor tem vários papéis, e os materiais didáticos têm vários papéis também. E são materiais didáticos. São livros feitos para a sala de aula, livros didáticos.
O ábaco é um material didático. O material dourado é um material didático, isso da matemática, né? Disco de fração, material didático. De português, seria, como é? Alfabeto móvel é um material didático. Deixa eu ver. Alfabeto móvel de letra, alfabeto móvel de sílaba. Então, são vários os materiais didáticos, tá? E eles têm vários papéis, quer dizer, várias formas de atuar. E, além do projeto, temos o procedimento, que são as técnicas. De que forma eu vou dar aula? Quais são os comportamentos desses meus alunos que eu vou esperar? E qual é o comportamento desse professor? Eu espero um comportamento ativo desses meus alunos? Então, é mais ou menos... E como eu vou avaliar? Porque a avaliação está dentro de procedimento. Como é que eu vou avaliar? Tá? Vamos lá. Tudo certo, gente? Eu vou avançar aqui e eu vou chegar, porque aqui na abordagem precisa da teoria da língua. A gente já viu a teoria do ensino e a teoria da aprendizagem. E a teoria da língua, já chego aqui, ó. Teoria, o que é língua? Perdão, o que é língua? Esse é um termo, essa é uma parte bem mais complicada. Complicado no sentido que a gente precisaria de muitas aulas para entender as teorias de língua. Mas, no geral, eu vou ser a mais sucinta possível aqui. No geral, nós temos duas práticas de língua. Perdão, duas teorias de língua. Duas. Que são correntes e que fundamentaram muito a educação, principalmente a educação. A primeira corrente de língua, teoria, que foi muito importante até para ela se tornar ciência, é o estruturalismo. Então, olha, cadê? Que aconteceu no século passado, tá? E ela surgiu no século XX, com Ferdinand de Saussure, a gente sempre fala o Saussure, tá? Que é um linguista suíço, é a concepção estruturalista, ou estruturalismo. Incrível que o Saussure, ele criou essa teoria, o estruturalismo, pense em estruturas. Por exemplo, eu vou montar um guarda-roupa, eu não vou colocar gavetas e nem portas ainda, eu vou manter só a estrutura, que é aquilo, a base. Vamos pensar, o esqueleto humano é a estrutura do corpo humano, junto, né, com os outros órgãos. Então, a ideia de estrutura é eu pegar a base que fundamenta a estrutura da língua. O problema é que, quando o Ferdinand de Saussure criou o estruturalismo, olha só, está bem aqui escrito. Vamos ler essa parte. Dividiu a linguagem em duas partes. A linguagem. Então, uma é social, que é a língua. Todo mundo, nós, por exemplo, falamos uma língua e a gente compartilha, a gente se entende. Tudo bem. Uma é social e a outra é individual, que é a fala. Aí, olha só o que ele fez, o Saussure. Ele excluiu a fala da pesquisa linguística, afirmando que a parte social e homogênea, que é tudo igual, da linguagem é o elemento que importa para dar valor de ciência à linguística. Olha só. Aí eu pergunto a vocês, que essa é a primeira crítica que cada um de nós pode fazer. E de onde vem a língua? A língua vem do nada, assim, ó, do céu. Alguém pode me dizer de onde vem a língua? Alguém consegue falar aí para mim? A língua vem dos falantes. Não é, gente? Não é de quem fala a língua. A língua não é uma coisa assim abstrata. Não existe nada. Deus criou primeiro a língua. Depois criou o homem? Não. Primeiro veio o homem e veio a sua sociedade, depois veio a língua. Não é à toa que a gente tem na Bíblia, né, aquele capítulo sobre a Torre de Babel. Porque a língua
elemento que dá unidade, é a fala de cada um que cria um grupo linguístico, tá? Então, a língua, ela vem da fala. Ora, para eu dar status de ciência, eu só preciso da língua? Mas a questão é que a fala, ela é espontânea, ela muda. Isso faz parte. E aí eu pergunto para vocês, aqui, gente, cadê? Travou, foi. Voltou. Pronto. Então, vamos imaginar a língua como um rio, essa é uma analogia que o professor da UNB faz, que é o professor... Ai, como é o nome dele? Só um momento. Marcos Banho. Não vai ter frequência, Vinícius, porque essa aula é gravada. O professor Marcos Banho, ele diz assim, lá no livro... Ok, professora, obrigado. Nada. Lá no livro Preconceito Linguístico, ele diz, imaginem que tem um rio, e esse rio, ele é a língua. Aí a gente tem um igarapézinho. Aí esse rio enche, né? Esse rio seca, enche, seca, ele tem um movimento normal, como todo rio tem, mas toda vez que ele enche, ele seca, ele nunca é o mesmo, porque ele sempre está indo, não tem um rio que volte, ele sempre está indo, é um fluxo, né? Mas aquele igarapé, ou aquele igapó, vamos dizer assim, além do igarapé, um igapó, um lugar alagado, um lugar alagado. O movimento daquela água do igapó é tão ínfimo, é um movimento quase que ninguém percebe. Aí ele faz essa analogia. O rio é a língua portuguesa. O igapó é a gramática. Ela muda de vez em quando. Mas a língua, principalmente a fala, os falantes estão mudando a língua todo o tempo. Todo instante estão mudando a língua. Principalmente quando a gente é mais jovem, a gente tem mudanças todo tempo de língua. E isso não só na língua portuguesa, dos ouvintes, né? Mas também das libras, que há mudanças também. Por exemplo, eu estava conversando com o professor Salles, que é o professor de libras, nosso duense, e ele disse que ele aprendeu há uns, sei lá, uns 20 anos atrás, algumas palavras em libras, e hoje a geração não fala mais, né? não se expressa mais daquela forma. E aí ele viu que ele ficou demodé, né? Ficou para trás em algumas, ou gírias, ou palavras mesmo comuns. A gente tem um exemplo, quando a gente escuta as músicas do Roberto Carlos, que são músicas dos anos 60, 70, ele tem umas gírias lá que ele chama, por exemplo, broto. Broto, na gíria lá da música do Roberto Carlos, é uma moça jovem bonita. E hoje, qual seria uma gíria para uma moça jovem bonita? Mina? Não sei. Eu não estou tão antenada assim, não sou tão jovem também. Mas para saber, né? Como é que chamam uma garota jovem, né? Uma gíria. Então, percebem que a língua ela tem mudanças, ela é como um rio. E o mais interessante é que esse rio pode morrer. Rio morre, gente. Morre. Rio seca e morre, vira deserto. Nós já tivemos isso em várias experiências. Ano passado, se eu não me engano, o Rio Amazonas secou. O Rio Amazonas, lá pelas bandas de Manaus, secou. Imagina. Professora, desculpa atrapalhar bastante, porque se
eu não participar mais daqui a pouco, é por causa que vão desligar a internet aqui, tá? Onde eu estou usando. Tudo bem, Vinícius. Depois você vê o resto na sala, tá? Tá bom, professor. Então, o rio morre, línguas morrem, por isso nós temos línguas mortas, como o latim é uma língua que ninguém fala mais, nós temos documentos escritos. Diga, Paulo. Boa tarde, professora, boa tarde aos colegas. Então, professora, talvez seja por conta dessa teoria de Saussure, né, que excluiu a fala, deu pouca importância à questão da fala, que também, por um longo tempo, não deu essa importância à questão da oralidade na escola, né, mais a escrita do que a oralidade, o que está sendo retomado agora mais recentemente, né, talvez por conta disso. Isso mesmo, Paulo, você matou a charada. Isso mesmo, com certeza. Por causa disso, vamos voltar lá para o texto. Então, isso foi, vamos dizer assim, mas a gente entende, a gente também sabe, Paulo, não pode condenar aquele teórico muito limitado. Não, ele deu status de ciência para a linguística. Foi a primeira vez na história que a linguística ganhou um status de ciências. Valeu? Valeu, não foi de ruim, entendeu? A questão é que o tempo muda, as coisas vão mudando, tá? Aí fala um pouquinho do Chomsky. Gente, o Chomsky ainda é vivo, viu? Ainda está velhinho, ainda é vivo. Mas eu vou avançar aqui porque eu quero entrar logo nessa virada pragmática. Eu já quero falar... Cadê? Está aqui. Da concepção interacionista. Eu falei que a gente tinha duas concepções de língua. Uma era estruturalista e a outra é interacionista, que é a interação. Então, o importante é a gente ver que como é que a gente vê esse movimento que foi essa virada linguística, essa virada pragmática. A fala começou a fazer parte, né? Os discursos interacionistas começaram a aparecer. Isso é o mais importante. Isso gente, que marca um professor de português que não é preconceituoso. Porque essa criança que me chega da comunidade, geralmente o professor, no geral, gente, um professor de português que não estuda o suficiente, não só o professor de letras, mas o professor pedagogo, quando ele diz que uma criança fala errado, gente, qual é a concepção dele de língua? Estruturalista, porque ele está pegando aquela que é a norma culta padrão. A norma culta padrão é uma das variações linguísticas. Nós temos várias outras variações linguísticas, entendeu? A Amazônia tem a sua variação linguística, o Pará tem sua variação linguística, o norte do Pará, o nordeste do Pará, o sul do Pará tem suas variações linguísticas. O oeste do Pará, entendeu? E dentro de Belém, que é a capital, nós temos, por exemplo, uma variação linguística da periferia, uma variação linguística mais elitizada, uma variação linguística da universidade. Normal, a gente tem que lidar com essa diversidade de variações linguísticas. Agora, uma criança me vem para a escola e ela fala a sua variante linguística, e esse professor vai dizer que essa criança não sabe português, gente, isso já é uma exclusão terrível, já é uma forma de excluir essa criança e negar o acesso à educação a ela. Pode contar. É muito triste. A gente fala assim de várias situações de exclusão, o preconceito linguístico é uma delas. É uma exclusão séria. E a gente não pode pensar a partir da concepção estruturalista. A gente tem que pensar a partir da concepção interacionista, que essa é a construção que a gente vem até hoje, construindo e reconstruindo e pensando propostas de língua, entendeu? De ensino de língua e o que é língua, o que é teoria da língua. Há uma maneira mais interessante de ver a língua, a concepção interacionista, chamada socio-interacionista. Sócio, olha, o social. O nome já deixa clara a sua razão de ser.
a visão de língua como interação sociocultural, que obviamente está estreitamente ligada à concepção interacionista de aprendizagem. Olha só, é uma concepção interacionista de ensino. Lembra aquele, né? O que é ensinar? É o ensino e aprendizagem interacionista, que é o construtivismo, que é Vygotsky, e a concepção de língua é uma concepção interacionista também, tá? Sócio-interacionista. Se não quiser falar concepção interacionista, para não confundir com o ensino, tá? Confundir com a teoria do ensino, a gente fala de teoria de língua sócio-interacionista. Vamos lá. Aqui, continuando. O sujeito que fala ou escreve, o sujeito que ouve ou lê, as especificidades culturais desses sujeitos, o contexto de produção e da recepção dos textos. Foram esses os elementos excluídos pela teoria estruturalista, como o Paulo acabou de falar, né? O retorno deles à cena linguística se consolidou na década de 1970. Olha como é novo, gente, é novo tudo isso. Novo, eu digo assim, eu nasci em 78. Eu acho tudo muito novo, porque não tem mais de 100 anos. O retorno deles à cena linguística se consolidou na década de 1970 no processo que ficou conhecido como virada pragmática. Também podemos chamar de virada linguística, que é a forma de como eu vou ver agora a língua, tá? Que elegeu o uso da língua como um elemento em torno do qual os estudos linguísticos devem girar, tá? Devem pensar, discutir, teorizar. Quando a gente vê um professor que comete uma violência dessa com preconceito linguístico, pode contar que esse professor ele não conhece a concepção socio-interacionista da língua. Não conhece. Ele ainda é levado àquela mesma concepção do estruturalismo, que gera esse preconceito, infelizmente. E aqui nós temos, tá? Heimes é um dos teóricos que vai falar do conceito de competência comunicativa. Por isso que a gente tem, né, competência e habilidade. A BNCC está baseada nessa concepção de língua do Heimes, tá? Por quê? Olha o que ele diz aqui. Só um momentinho. Então, eles trouxeram concepções, deixa eu ver onde eu encontro. Ah, tá aqui, ó. O falante ouvinte, para ser competente em sua língua, precisa não apenas ter conhecimento das regras gramaticais, mas também a habilidade de usar essas regras. Como é que usa as regras? Sabia que todos nós falamos português? Já estou adiantando, né? Todos nós falamos português. E a gente não tem clareza objetiva das regras gramaticais, mas a gente tem certeza quando há um erro linguístico. Sabe como a gente percebe um estrangeiro? Quando ele erra verbos. Quando ele erra verbos, ele diz assim, por exemplo, a criança é normal. A criança diz, eu comia, eu vestia, eu fazia. Normal que ela está aprendendo, ela é criança, tá? Porque ela vai com a lógica a mesma estrutura. Comi, vestir, fazer. Só que o verbo fazer é irregular, nós sabemos. Então, acontece isso com a criança. Mas, quando um estrangeiro ele faz alguma estrutura equivocada, a gente já sabe que é estrangeiro. A gente percebe que ele não é nativo da nossa língua, né? Ele fala, por exemplo, o pessoal de língua espanhola, que é a língua que eu conheço, né? Que eu me formei em língua espanhola também, além de portuguesa. Ele diz assim, eu quero comprar 5 ovos. Aí todo mundo vai saber, gente, que não é ovos que a gente fala ovos. Mas ninguém explica esse fenômeno linguístico, porque o singular é ovo, o O fechado, e o plural é o O aberto, ovos. Ninguém explica esse fenômeno linguístico, mas está claro para a gente que o certo, para nós,
A pessoa é até analfabeta na leitura e na escrita, mas ela fala ovos, entendeu? Porque ela sabe português. Ela aprendeu, né? No caso, como eu falei, né? Se ela não tem nenhum problema no aparelho fonador, né? Ela consegue ouvir a estrutura, porque a gente tem uma gramática interna. Por isso que nós sabemos, sim, falar português. Professor, então, o que acontece que eu não sei escrever bem, eu não sei falar bem? Todos nós sabemos português, principalmente os ouvintes, tá? E os que, como a Patrícia, eu sei que ela sabe, porque ela é oralizada e ela estudou bastante para isso. Então, ela aprendeu a estrutura também da língua, para oralizar bem. Então, ela sabe. A questão é, eu não sei alguns gêneros de texto. Por exemplo, deixa eu pensar no gênero de texto que eu não sei. Se eu fosse convidada para gerir uma audiência jurídica, ser a juíza lá, eu juro que eu não ia saber, porque eu não sei aquele gênero de texto oral. Eu não sei como conduzir, eu não sei o uso daquela linguagem, entendeu? Se fosse, por exemplo, para eu vender um produto na televisão, eu não saberia fazer, porque eu não sei qual é aquele gênero de texto que é vender produto oralmente. Eu não sei esse gênero de texto. Percebem que cada uso de fala, cada uso da língua exige um gênero de texto? É isso que a gente não sabe. A gente não sabe os gêneros. Você faz um mestrado, entra no mestrado, por exemplo, vocês estão fazendo um curso de graduação. Daqui a pouco eu vou fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Professora, eu não sei escrever um TCC. Não sabe esse gênero, porque até agora ninguém exigiu de você esse gênero, mas você vai aprender, né? E você vai fazer né? Aprender com o professor e vai oferecer que é para você finalizar o seu curso. Ok, eu aprendi, professora, a fazer TCC porque eu fiz. Eu sei fazer agora esse gênero de texto TCC. Você entra no mestrado, você não sabe fazer uma dissertação porque você nunca fez, não precisou fazer. Você vai aprender a fazer uma dissertação de mestrado. A gente acha assim, a pessoa já é mestre, já sabe todos os gêneros de texto. Negativo. Eu só sei o gênero de texto, oral ou escrito, quando eu faço uso daquele gênero. Professora, eu entrei no doutorado, mas eu não sei fazer tese. Você não sabe fazer, porque nunca lhe exigiram para fazer uma tese de doutorado. Mas você vai aprender e vai fazer uma. Vocês percebem, gente, onde está a dificuldade da nossa língua ou de qualquer outra língua do mundo? É exercer com competência e habilidade um gênero de texto, seja ele oral ou seja ele escrito. Agora, se falar assim para mim, olha, Lília, você tem que dar uma aula aqui. Para mim vai ser tranquilo, porque é uma coisa que eu faço e eu domino. Percebam? Cada um sabe o gênero de texto que já fez, conhece, trabalha com esse gênero de texto. Tá, gente? Então, não ache que eu já pulei aqui para o nosso quarto, que é o que é saber português. Saber português, todo mundo sabe. Quando a gente não sabe fazer uma redação, é porque a gente não exercitou os elementos que compõem esse gênero de texto ou redação. Se eu não sei escrever um TCC, é porque ainda não fiz, ainda não exercitei esse gênero de texto TCC. Se eu não sei dar uma palestra ainda, eu não sei dar uma aula ainda, é porque ainda não exercitei esse gênero de texto oral. Tá claro isso? Mas saber português, todo mundo sabe, nos seus limites, tá? Nos limites da sua comunidade linguística. Ah, professora, mas o meu aluno lá da periferia, ele fala, a gente vamos. Tá errado? Não tá errado. Funciona na sua comunidade linguística, lá do menino, daquela criança. Funciona porque tem comunicação. Um fala, o outro entende. E tem diálogo, entendeu? A estrutura da língua que é diferente. Então, lá naquela comunidade linguística, aquela estrutura é aceita. Mas
Mas se ele entra no outro ambiente, como o ambiente da escola, ou o ambiente da universidade, não vai ser mais aceita, porque nós estamos em outro espaço de fala. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, em vez de dizer que o aluno é burro, que o aluno não sabe português, que o aluno não sabe nem falar, é melhor você dizer assim, tá, você diz, a gente fomos, mas aqui na escola a gente costuma falar que a nossa forma de falar é nós fomos ou a gente foi. Por quê? Aí vocês acabam ampliando o horizonte de língua daquela criança. Porque ele não vai apagar a história dele. Se você diz que uma criança não sabe falar português, você está apagando a história de vida daquela criança. Entendeu? Porque a norma culta é uma variação linguística, é só uma de tantas que existem. Está claro isso, gente? Eu quero saber se está claro. Sim, Legal. professora, está claro. Então, é um pedido que eu faço a vocês, é entender que são muitas variações linguísticas. A gramática normativa da língua portuguesa só é uma delas. Elas têm, imagina, alguém aqui é doido de falar corretamente a língua 24 horas por dia? Ninguém. A gente pode falar, por exemplo, eu estou tentando falar da forma mais, entre aspas, tá? Na norma padrão da língua, que é uma variante, porque eu estou no nível do ensino superior, estou trabalhando com língua e tudo mais, mas depois eu saio daqui, gente, termino a minha aula, eu vou falar com a minha mãe do jeito como eu falo na minha comunidade linguística. Falo com as minhas crianças, com as minhas filhas, entendeu? Então, ninguém consegue falar uma variante 24 horas, ainda mais a padrão da língua. Então, saiam sabe, dessa prisão que é a gramática normativa. É uma prisão. Comece a trabalhar de forma mais espontânea com a criança, e a oralidade é muito importante, porque a oralidade é espontânea. A escrita, ela é monitorada, mas a fala, ela é espontânea. E sempre tem cuidado de não confundir o ensino da oralidade. Sempre tem um cuidado. Uma coisa é você dizer assim, peça para os seus alunos lerem um texto. Ora, esse professor não fez uma atividade de oralidade, ele fez uma atividade de oralização. Porque a criança lê um texto escrito, igual os telejornais, né? Os jornalistas, âncoras que estão lá apresentando o jornal para a gente, estão lendo textos escritos. Então, estão oralizando. A oralidade, ela é espontânea. É quando essa criança termina de ler o texto, ok, fiz um trabalho de oralização, agora eu vou fazer um trabalho de oralidade. A oralidade é espontânea. Agora o meu aluno vai me dizer o que ele entendeu do texto, com as suas palavras. Tá, gente? Então, fiquem cientes que há uma diferença em oralizar um texto, tá? A oralização de um texto e a oralidade de uma atividade. Quando ele me conta uma situação que ele passou, ele me conta uma história, sei lá, de visagem, lá do interior dele. Isso é uma atividade de oralização. Quando esse meu aluno lê um texto escrito, é uma atividade de oralidade. Perdão, eu já estou me confundindo todinha aqui. Atividade de oralidade é quando é espontânea. Atividade oralizada, ela não é espontânea. Ela tem a escrita como base. Tá? E vamos avançar aqui para o último tópico do texto. Qualquer coisa eu coloco lá na plataforma, lá no Moodle, eu coloco essa diferenciação, tá bom? Oralização e oralidade. O último é, para
que ensinar português a brasileiros? Bom, gente, isso aqui eu quero que vocês leiam esse texto, ele é muito bom, mas eu vou dar eu vou finalizar, né, essa aula com esse final, com esse ponto aqui. Porque se aqui todo mundo, né, todo brasileiro sabe português, por que a gente vai dar aula de português para brasileiros? Eu já até falei isso antes. Lembra quando eu falei do dinheiro? Então, eu não vou ensinar o meu aluno a fazer um gênero de texto como o dinheiro, a nota do dinheiro, a moeda, porque quem faz é um instituto, né? A Casa da Moeda do Brasil e tudo mais. Mas eu vou ensinar o meu aluno a usar esse gênero de texto. Então, o professor, ele ensina o aluno a fazer uso da língua. Ele ensina o aluno. Por exemplo, quando eu trabalho um gênero de texto como receita culinária, e eu, junto com meus alunos, a gente vai fazer uma salada de frutas e a gente vai colocar ingredientes. A gente vai escrever ingredientes e a gente vai colocar tópicos de ingredientes. 2 maçãs, 3 bananas, 4 laranjas, assim vai. Né? Abacate, mamão. E a gente vai colocar em ordem, elencar essas frutas. E depois tem a segunda parte desse gênero de texto que se chama modo de fazer. No modo de fazer, eu preciso escrever um texto, como é para fazer. Só que, para fundamentar esse texto, eu preciso que os verbos todos nessa parte do modo de fazer estejam no imperativo. E aí eu começo a ensinar aos meus alunos o que é o imperativo. É uma ordem. Bata, amasse, corte. Porque se não for uma ordem, vai sair direito essa receita? Né? Não vai. Olha só, gente, de um gênero de texto, eu ensino um modo verbal. E de forma tranquila e fácil, duvido. Diferente de você colocar, vamos estudar hoje o imperativo. Eu corto, né? Não, corte, que você corte. E aí eu coloco em ordens lá para o meu aluno. Uma ordem assim, sem lógica nenhuma. Por exemplo, o verbo andar, ande. Tu andes, você ande. Então, eu coloco, e o meu aluno vai dizer assim, tá, onde eu aplico isso? Onde é que eu vou colocar ande? Onde é que eu vou colocar amasse? Onde é que eu vou colocar? Onde é que eu vou usar? É isso que a criança, na verdade, ela não elabora isso, mas ela fica meio que voando nessa aula quando só tenho o verbo lá no imperativo, né? O modo lá do verbo. Ela fica voando. Pode falar, quem quiser falar. Eu ouvi o sonzinho. Olá. Boa tarde a todos. Professora, Oi. em relação aos trabalhos em equipe, que é dupla ou trio, né? Nosso grupo é de composto de 4 pessoas. Você tem 4 pessoas? Pode ser, até 5. De 2 a 5 pessoas. Aqui já vem com o grupo para permanecer. Que o plano é individual, não é isso? Não, o plano é em grupo, a atividade que é individual. Isso, a prova, a primeira é individual, Sim. vale 60 pontos. E a segunda avaliação é em grupo, vale 40. Então, a avaliação vai ser o seguinte: você vai postar em Word. Você estava no começo da aula? Não, professora, porque eu estava sem internet. Então você vai assistir esse vídeo lá no começo, que eu já expliquei isso. Eu quero finalizar a aula, tá bom? Tá bom, obrigado, professora, desculpe. Nada, pode ver o começo, essa aula eu explico tudinho, viu? Tá certo, muito obrigado. Eu já vou terminar, gente, tá? Já vou terminar. Então, vocês percebam que se eu coloco num quadro, meu aluno, por exemplo, do 3º, 4º ano, somente o verbo no imperativo, aí a criança fica assim, sem entender aquilo. Mas se eu faço uma proposta de atividade em que eu trabalho na prática, eu vou construir com eles uma salada de frutas. E depois
Ou eu posso fazer antes, né? Primeiro eu faço o gênero de texto, e a segunda parte da aula eu vou fazer a salada de fruta para a gente comer. Mas quando eu trabalho o gênero de texto e explico onde nós vamos usar o imperativo, pronto, esse gênero é perfeito. Amasse, corte, bote, misture, tudo em ordem, tudo no imperativo, entendeu? Há uma diferença muito grande, porque eu estou nessa última parte. Qual a razão pela qual se ensina português a brasileiros? A razão é que eu vou fazer esse meu aluno entender o uso da língua, onde ele vai usar cada parte, cada gênero, cada elemento da gramática, porque a gente trabalha com a gramática do texto. Nunca esqueçam disso, viu? Está lá no texto escrito. A gramática do texto é o texto que rege a gramática. Se o meu aluno fala, a gente fomos, e eu vou trabalhar essa gramática do texto, tá? A gramática, eu vou dizer, a variante que a gente usa na escola é a variante padrão da língua. É uma variante. Vamos analisar essa fala aqui, que é um texto, tá? Não esqueça que texto pode ser oral ou escrito. Vamos avaliar a partir da variante da padrão, sempre se remetendo, e ela não é a mais importante, tá? Porque, por exemplo, isso passou comigo, viu? Quando eu morei em Buenos Aires, porque eu também sou formada em letras espanhol, eu fui para lá para aprender. Eu fui estudar na Universidade de Buenos Aires, na UBA. Quando eu morei lá, eu já falava muito bem espanhol. Eu passei 6 meses. Falava super bem espanhol. Mas teve um dia que eu tive uma dor de estômago. Sabe aquelas dores na madrugada que a gente se retorce todo? Eu tomei um suco de laranja concentrado, desses industrializado, e eu não aguei o suco. Eu tomei só de uma vez, me deu uma dor gástrica horrível. E aí chamaram o médico e tudo mais, aí ele me medicou e tudo mais. Só que no momento em que eu estava com a dor, eu não conseguia falar espanhol. Eu juro para vocês. Por quê? Porque a minha língua da dor, a língua do meu sentimento, a língua do meu afeto, é a língua portuguesa. Eu só dizia assim, estou com dor, estou com dor. Aí o rapaz da comunidade onde eu estava, que era universitária, e dizia assim, eu não compreendo. Aí eu não conseguia falar em espanhol, só em português. Isso que eu quero que vocês entendam. A nossa língua, a língua do sentimento, dos nossos afetos, das nossas dores, é a nossa língua materna, não adianta. Então, o professor vai ajudar o aluno a fazer uso mais adequado da língua. Ele vai dar competências e habilidades para esse uso da língua. Entendeu? A nossa língua é a língua como diz o Fernando Pessoa. A minha língua é a minha pátria, é o meu lugar. E eu falo igarapé, e eu falo Amazônia, eu falo tatu, que são originários da língua indígena. Não Amazônia, né? Mas tatué, igarapé é caminho de canoa, quer dizer em tupi, em Nhengatu. Nhengatu, olha, saiu errado. Não, não é isso ainda. Nem tupi, é tupi, língua tupi. Olha, agora saiu certo. Então, percebam, gente, que eu vou ensinar esse meu aluno que fala português a como exercer a língua portuguesa brasileira com competências e habilidades, nas suas mais variadas formas, seja escrita, seja oral, e nos mais variados gêneros de textos, tá? Nos mais variados gêneros de textos. É isso, gente. Eu agradeço muito, até passei, até demais. Agradeço demais vocês. Muito obrigada, viu? Eu vou parar aqui de gravar.